Olá! Quem assistiu os dois últimos vídeos viu que nós fizemos uma viagem até a costa da região de Múrcia. Tem um vídeo onde eu mostro o camping e o vilarejo que nós ficamos. Aí tem um outro vídeo onde eu mostro um passeio de barco que nós fizemos para avistar golfinhos. E esse é o terceiro e último vídeo dessa viagem, onde eu vou mostrar o passeio que nós fizemos por Cartagena. E como vocês sabem, eu estou na Espanha, então não é Cartagena de Índias, na Colômbia, é Cartagena, Espanha. Não vou entrar profundamente nesse assunto, mas Cartagena na Colômbia foi nomeada baseado aqui no nome de Cartagena na Espanha, porque o europeu que chegou lá pela primeira vez foi um espanhol, se eu não me engano era Rodrigo de Bastidas o nome dele, e ele achou Cartagena, por estar numa baía fechada, parecida com Cartagena aqui da Espanha, por isso os mesmos nomes, mas aí na história Cartagena da Espanha vem primeiro que Cartagena da Colômbia. E eu vou começar contando um pouco da história da cidade, assim, bem resumidamente, porque assim tudo que eu for mostrando depois vai fazer muito mais sentido. Cartagena fica na Costa Cálida. Costa Cálida é o nome dado praticamente a toda a costa da região de Múrcia, e Cartagena tem aproximadamente 250 mil habitantes. Um passeio pela cidade e seus museus nos mostra que a história de Cartagena sempre esteve muito ligada ao mar e, por causa de sua localização estratégica, foi habitada por diferentes culturas. Cartagena foi fundada no ano 227 a.C. pelo cartaginês Asdrúbal. Um cartaginês era uma pessoa de Cartago, e Cartago era uma cidade que ficava na costa norte da África e foi fundada pelos fenícios por volta do ano 800 a.C. E um pouco depois que foi fundada por Asdrúbal, no ano 209 a.C., foi conquistada pelos romanos. Os romanos a chamaram de Cartago Nova. Depois do desaparecimento do Império Romano, passou a fazer parte dos domínios bizantinos na Península Ibérica. E nessa época, os bizantinos chamavam a cidade de Cartago Espartária e era uma das cidades mais importantes do Império. Cartagena foi praticamente destruída no século VII, depois de ser tomada pelos visigodos. Durante a Era Muçulmana, a cidade entrou em declínio e essa situação foi revertida no começo da Idade Moderna. Cartagena esteve sob dominação árabe até que Fernando III o Santo a reconquistou e a incorporou ao Reino de Castilha. Por causa da localização estratégica do seu porto, a partir do século XVI começou a ter um papel militar muito importante. O porto da cidade teve muita importância na Guerra de Sucessão, que aconteceu no começo do século XVIII, e na Guerra da Independência Espanhola, que aconteceu no começo do século XIX. No final do século XIX e começo do século XX, a economia da região se baseou na exploração de zinco, enxofre, prata, fosfatos, explosivos e também no setor químico. Nessa época, a cidade foi muito próspera e podemos perceber através da construção de vários edifícios modernistas espalhados por Cartagena. Hoje em dia, as principais atividades econômicas da cidade são a construção naval, a indústria química, as empresas de energia, agricultura, turismo e o porto, é claro, que é um porto comercial e militar. É uma das principais bases navais da Espanha e um destino turístico que aos poucos está sendo cada vez mais procurado. Cartagena tem um passado histórico incrível, vai dar para perceber aqui ao longo desse vídeo, e o seu ponto mais emblemático é o Teatro Romano, que foi construído na época do Imperador Augusto. Mas mesmo com um passado tão importante e sendo parada de alguns navios de cruzeiros, a cidade ainda é desconhecida para muitos turistas. Cartagena está muito longe de ser conhecida e visitada como Madrid, Barcelona, Sevilha, Granada, Valência. Aliás, nem todo mundo sabe que existe uma Cartagena na Espanha. Eu mesma, antes de mudar para cá, achava que Cartagena era só Cartagena da Colômbia. Para dar uma situada em vocês, Cartagena fica umas 3 horas de carro de Valência, de Málaga também dá umas 3 horas dirigindo, e os aeroportos mais próximos são o de Múrcia-San Javier e o aeroporto de Alicante. E agora, depois dessa pequena introdução, eu vou contar para vocês como foi o nosso passeio na cidade. Eu tive que ligar o ar-condicionado, porque eu tô começando a ficar com muito calor. Já deve estar aparecendo suor aqui, ó, no meu buço. Mas esse ar faz um pouco de barulho. Eu espero que não interfira muito. Vamos lá. Nós estacionamos o motorhome ao lado do estádio municipal Cartago Nova e fomos caminhando até o centro histórico. Aliás, a nossa visita à cidade foi baseada e centrada no centro histórico.
e nós compramos um ticket pela internet que chama Abono Cartagena Puerto de Culturas. E esse ticket nos deu um desconto na entrada de algumas atrações. Mas é uma dessas coisas que tem que analisar, tem que fazer conta, ver as atrações que quer visitar e ver se realmente vale a pena. O desconto não é tão grande assim e a maioria das atrações, se você comprar antecipadamente pela internet, tem um descontinho do que comprar na hora. E claro que não são todas as atrações da cidade que entram aí nesse ticket, mas as principais entram e nós compramos o ticket para 6 atrações e cada um custou 15 euros. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Quando você compra, eles te enviam um e-mail com o número, com o localizador. Você pode imprimir em casa, mas nós não tínhamos onde imprimir, nós estávamos no camping. Nós perguntamos pro moço do camping se ele podia imprimir pra gente, mas ele disse que não podia. Mas quando a gente chegou lá e foi visitar a primeira atração, a gente já passou o localizador, a moça já imprimiu um papelzinho pra gente. E conforme a gente ia entrando nas outras atrações, eles iam fazendo uma marquinha ali, um tiquezinho no papelzinho, pra falar que a gente já tinha visitado aquele lugar. Então a gente chegava na atração, mostrava o papelzinho que a moça lá do primeiro lugar que a gente visitou imprimiu e a gente já entrava. Uma coisa legal desse ticket é que ele tem validade por 15 dias. Então para quem estiver passeando por mais dias na região, não tem que ver tudo em um dia só. Nós só tínhamos um dia na cidade e eu vou contando para vocês aqui como é que foi, se a gente conseguiu visitar tudo. Nós começamos o passeio pela Calle del Carmen, que é uma das principais ruas da cidade e é uma rua para pedestres. Aliás, todo o centro histórico é para pedestres. Passa um carro ou outro, mas são carros de moradores, carros autorizados. Nessa rua fica a escultura do El Ángel Custódio, que representa os anjos da guarda e é obra do escultor Juan José Quirós. Nós aproveitamos para tomar café da manhã por ali e nós escolhemos a primeira cafeteria que nós vimos que estava aberta. O nome do local é King Café. Nós tomamos nosso café da manhã de sempre, café cortado e tostada com tomate e um suquinho de laranja também. E essa cafeteria fica ao lado da Casa Dorda, que é um edifício modernista construído em 1908. O arquiteto responsável pela obra foi Victor Beltrí. Guardem esse nome porque vocês vão perceber que esse arquiteto foi o responsável pela construção de muitos edifícios modernistas da cidade. I gave you the best of me, and all I was asking of you was to never break it. Depois de tomarmos café da manhã, nós fomos caminhando até a Praça São Francisco, que é uma das principais praças do centro histórico. Na Praça São Francisco fica o monumento a Isidoro Máiquez, que está nessa praça desde 1927. Isidoro foi um ator de Cartagena e o monumento é obra do valenciano José Orteles. Também na Praça São Francisco fica a Casa Maestre, que é um projeto do arquiteto Marceliano Coquillat e foi construída pelo arquiteto Victor Beltrí em 1906. Foi construída para José Maestre Pérez e sua família, que eram muito ricos e proprietários de explorações mineiras na Serra Mineira Cartagena-La Unión. A Sierra Mineira Cartagena-La Unión é uma formação montanhosa que se estende por 26 quilômetros, vai de Cartagena, ou Cartagena, que algumas vezes aqui acho que eu vou soltar um Cartagena, não vai ter jeito, até Cabo de Palos, passando pelo município de La Unión. Hoje em dia, a casa é propriedade de uma instituição bancária, mas está vazia, não está sendo usada. Algo que nós notamos em Cartagena: parte do centro histórico está bem degradado. Existem prédios bonitos que não estão sendo usados, como a Casa Maestre, e também não parece que está tendo um cuidado. Porque a gente deu uma olhadinha nas gradezinhas assim da janela, tem enferrujado e tal, tá tudo muito empoeirado, os vidros, então não é que o edifício está ali e ele está sendo cuidado, ele tá ali,
E existem prédios antigos que só tem a fachada, o resto, a parte de dentro, foi demolida. Se esses prédios que só tem a fachada tivessem em pé, tivessem restaurados, isso ia deixar a cidade muito mais bonita. Eu dei uma entrada no Google, procurei, tentei entender por que tem tantos prédios assim em Cartagena, mas eu não encontrei uma resposta. Mas por uma outra coisinha assim que eu li, que eu consegui entender, parece que esse processo dos prédios ficarem em ruínas aconteceu principalmente nos últimos 30 anos. Bom, e aí nós fomos em busca da visita ao Teatro Romano, que era o ponto da cidade que nós mais queríamos conhecer. Primeiro nós nos perdemos um pouco tentando achar a entrada, mas logo encontramos e fica na Plaça del Ayuntamiento, onde fica também o Palácio Consistorial, que é sede da Prefeitura de Cartagena e um dos edifícios mais bonitos da cidade. É uma obra do arquiteto Tomás Rico Ballarino e foi construído entre 1900 e 1907. E em frente ao Palácio Consistorial fica o Museu do Teatro Romano. A entrada pelo Palácio Pascual de Riquelme. Então, como foi a primeira atração que nós visitamos, eu avisei a moça na entrada que nós tínhamos comprado o abono. Ela pediu o número do localizador, eu dei e ela imprimiu o ticketzinho pra gente. Se nós tivéssemos comprado na hora, a entrada no museu e no Teatro Romano, que paga uma entrada só, teria o custo de 6 euros e se nós tivéssemos comprado antecipadamente pela internet, 5 euros. Esse é o valor por pessoa. Esse museu surgiu porque existia necessidade de um espaço para reunir todas as peças encontradas nas escavações do Teatro Romano. O Teatro Romano é uma das atrações históricas mais populares de Cartagena e ficou escondido sob a cidade durante séculos. Ele foi redescoberto por um acaso enquanto reformavam um prédio no centro histórico no ano de 1988. Construído entre os séculos 5 e 1 a.C., durante o governo do imperador Augusto, o teatro é dedicado a Lúcio e Júlio César, que eram netos do imperador. Para as colunas foram usados calcário, mármore, incluindo travertino e arenito. O mármore branco, que ainda se conserva, veio da Grécia e provavelmente foi esculpido em oficinas de Roma antes de ser trazido para a cidade. Esse teatro foi um dos maiores da Espanha romana, com capacidade para 7.000 pessoas. E o museu está dividido em 2 edifícios diferentes que são unidos por um corredor subterrâneo. A visita começa no Palácio Riquelme, segue ao longo do corredor situado por baixo da rua e depois para o espaço onde ficam as peças mais emblemáticas encontradas nas escavações. Depois sobe por uma escada rolante e chega ao segundo túnel que passa sob a Igreja Medieval de Santa Maria. Após esse segundo túnel é quando a gente chega na peça mais importante de todo o museu, o Teatro Romano. Ele esteve em uso até o século III, quando edifícios foram construídos por cima e o teatro acabou ficando escondido. Com o passar dos séculos, o espaço foi utilizado para diversas atividades e outros edifícios foram construídos. No século V foi transformado num complexo comercial. Também foram encontradas ali estruturas do período islâmico e durante a Reconquista, no local ficava um dos bairros mais populosos de Cartagena. Tanto é que foi no século XIII que começaram a construir ali a Igreja de Santa Maria, ou a Catedral de Cartagena. Quando nós vemos a imagem do teatro, ali no canto, dá para ver que tem umas ruínas, um portal, uma entrada, ali que ficava a igreja. E essa igreja, apesar de ter começado a ser construída no século XIII, depois teve reformas e tudo mais, foi reconstruída, adicionaram mais uma parte aqui e outra ali. Mas o que aconteceu? Por que a igreja foi destruída? Porque no ano de 1939 ela foi bombardeada durante a Guerra Civil e acabaram não reconstruindo. A cidade foi muito castigada durante a Guerra Civil, foi bem bombardeada. No interior da catedral encontram-se os restos da parede do Teatro Romano e parte superior das arquibancadas. Nós saímos do teatro com fome, então nós fomos procurar algo para comer. Antes nós passamos na Calle Maior, que é uma rua boa para dar um passeio, observar pessoas, apreciar a arquitetura modernista, tomar um café. Nela fica a Casa Cervantes, construída em 1900 e é mais uma das casas modernistas construídas por quem? Pelo arquiteto Víctor Bertrí. Aliás, essa foi sua primeira obra em Cartagena.
e foi um pedido do empresário Serafim Cervantes Contreras, que foi um importante magnata da Sierra Mineira Cartagena La Unión. E na Calle Maior também fica o Cassino de Cartagena, construído no século XIX. É uma instituição privada e desenvolve periodicamente atividades para seus associados, como conferências, concertos, exposições. Parte dessas atividades é oferecida também ao público em geral. Passamos pela igreja de Santa Maria de Grácia, que é uma igreja católica em estilo barroco, que começou a ser construída no ano de 1713. E logo chegamos na Calle Rara, uma rua com vários lugares para comer tapas. Nós escolhemos o bar La Uva Rumiliana e tem várias opções de tapa mais bebida por €2,20, €2,50 ou €2,90, dependendo do tipo de tapa que você escolhe. Nós tomamos cerveja e vermute, comemos batatas bravas, empanadas, queijo fresco frito, bolinho de bacalhau, berinjela frita com mel e iscas de peixe. A conta deu €15,40. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. Saímos do bar e passamos por mais um prédio bonitão em estilo modernista construído pelo arquiteto Victor Beltry, que é o prédio do Grand Hotel, que foi inaugurado em 1916. Esse é um edifício bem emblemático da cidade e quem começou a construção foi o arquiteto Tomás Rico, mas ele faleceu durante as obras e Victor assumiu. Foi encomendado pelo empresário e comerciante mineiro Celestino Martinez Vidal, que faleceu antes da obra ficar pronta. Na época, foi considerado um dos melhores hotéis da Espanha. Hoje em dia, ele abriga escritórios e foi reconstruído por dentro. A fachada, a escadaria principal e a estrutura original de aço laminado são originais. E praticamente na frente do Gran Hotel fica o monumento al Processionista, que representa 3 nazarenos, personagens populares da Semana Santa em Cartagena. É uma obra do escultor Manuel Ardil Pagan e foi inaugurada em 1983. E ali na mesma praça, onde está o Gran Hotel e a escultura, fica o Palácio de Capitania General, que foi construído em 1740 como parte de um grande grupo de edifícios militares localizados no mesmo quarteirão. A fachada foi reconstruída no século XIX e renovada no século XX. E dali nós fomos para o Museu do Fórum Romano, que foi um museu que foi inaugurado há pouco tempo. E através dele é feita a entrada de um dos maiores parques arqueológicos urbanos da Espanha. Nas salas do museu estão expostas algumas peças e a visita faz um percurso por importantes vestígios da época romana. O Senado local com o seu pavimento decorado de mármore, o Fórum Colonial, o Santuário de Isis, as Termas del Puerto e o edifício Atrium. É um sítio arqueológico constituído por edifícios romanos que foram construídos em torno do Decumano, que era uma das principais estradas da cidade naquela época. A entrada desse museu também estava incluída no nosso ticket. Se for comprar lá na hora, custa €6 por pessoa e se comprar antecipadamente pela internet, €5. Take you off, I came in way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my. Vou contar pra vocês uma coisa. Nesse ponto do passeio, apesar de a gente estar adorando conhecer Cartagena, uma cidade que não fica longe de onde a gente mora, que tem tanta história, tanta coisa pra conhecer, tanta coisa pra ver, e nós ainda não conhecíamos, mas naquela altura do campeonato, nós já estávamos bem cansados. Foi um dia que fez calor, o sol estava muito quente, Mark e eu temos problemas em ficar muito tempo no calor, a gente se sente mal, mas a gente queria fazer valer o nosso dinheiro, né? O dinheiro lá que a gente pagou pelo ticket. E ainda tinha lugar para visitar. Então nós fomos
para a região ali, para o Parque Torres, que é onde fica o Castillo de la Concepción. E como o Castillo de la Concepción fica no topo da montanha de mesmo nome, do monte ou da colina de la Concepción, nós subimos pelo elevador panorâmico, que também estava incluído no nosso ticket. Ele foi inaugurado em 2004 e é uma forma mais cômoda e rápida de chegar ao topo da colina. Dá para subir caminhando também. A entrada do castelo mais o elevador custa R$ 4,25 e, se comprar antecipadamente, R$ 3,25. Quando nós saímos do elevador, nós demos alguns passos e chegamos numa espécie de pracinha, tinha um banco ali para sentar, e no meio fica uma torre que eles chamam de linterna ou lanterna, que é um farol árabe do século IX. Ainda se conserva essa torre, que também serviu de torre vigia, como um símbolo que serviu de guia aos navegadores de Cartagena. Depois caminhamos mais uns poucos passos e chegamos no Mirador Colina de la Concepción, de onde se tem uma vista muito bonita da cidade, principalmente do Teatro Romano. Desse mirante dá para ver também um anfiteatro mais novo. E a curiosidade é que, apesar da semelhança, esse anfiteatro foi construído uns anos antes de descobrirem a localização do Teatro Romano. Então foi construído do lado do Teatro Romano, sem saber que o Teatro Romano estava ali, e a forma da arquibancada é muito parecida com a do Teatro Romano. Essas coincidências aí que acontecem na vida. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. But looking at your castle. Depois nós subimos mais um pouco para chegar no Castillo de la Concepción. O castelo, que fica na colina com o mesmo nome, já serviu de enclave para um templo romano, já foi uma fortaleza muçulmana, um castelo medieval e também foi onde foi instalada a sirene que avisava a população dos bombardeios durante a Guerra Civil. Os vestígios que hoje podemos ver correspondem a uma fortificação de origem medieval. O castelo em si não tem muita coisa, mas lá dá para assistir alguns vídeos da história da cidade e são vídeos bem interessantes. E no topo dele fica o mirante, que oferece vistas panorâmicas da cidade e do porto. You'll never get to know me from within, will you? Depois da visita ao castelo, nós descemos pelo elevador e nós paramos no Museu Refúgio da Guerra Civil. Nós usamos o mesmo elevador para chegar até lá, mas ao invés de apertar o térreo, a gente apertou o número 1. Aí ele para ali já na entradinha desse museu. O museu está localizado em um túnel construído na encosta do Monte de la Concepción, que foi um dos abrigos antiaéreos construídos na cidade durante a Guerra Civil. Cartagena sofreu muito com os bombardeios e a causa desses ataques foi a condição de Cartagena como base naval do esquadrão republicano. O maior dos bombardeios aconteceu em 25 de novembro de 1936, quando a Legião Condor submeteu a cidade a um intenso ataque no que é conhecido como Bombardeio de 4 horas. A capacidade do abrigo é para mais de 5.000 pessoas. Quando nós entramos, só faltavam uns minutinhos para fechar. E nesse museu tem muita informação para ser lida, muita coisa para ler. Não deu tempo de ler muita coisa, então a gente só esteve dentro do túnel, dentro do refúgio, e é muito impressionante pensar em tudo que a cidade passou e o que a população passou durante a Guerra Civil. Aí saímos do museu, já não dava mais tempo de visitar nada, já era meio tarde, as coisas já estavam todas fechadas, as atrações, só que nós queríamos fazer mais uma coisinha em Cartagena, que era tomar um café asiático, que é uma bebida típica da cidade. Então nós fomos até uma cafeteria e confeitaria chamado Pasteleria Cus e pedimos uma torta e um pedaço de bolo e também um café asiático para provar. Ele é feito com café, leite condensado, conhaque e licor 43. Aí tem um toquezinho de canela e um pedacinho de casca de limão.
No nosso não tinha casca de limão, mas eu acredito que isso seja uma coisa assim de cada lugar. Tem lugar que faz com, tem lugar que faz sem, tem lugar que fala que é tradicional com, tem lugar que fala que é sem. Eu tinha lido em outro lugar também que dizia que era comum colocar um grãozinho de café por cima. Enfim, mas o importante aí é o café, o conhaque, o leite condensado e o licor 43. Existem algumas histórias sobre a origem dessa bebida. Uma delas diz que os marinheiros chegavam no porto, marinheiros que vinham da Ásia, iam até as tabernas e pediam um café com leite condensado e conhaque. Isso ali mais ou menos pelo início do século XX. Nós gostamos muito da bebida, mas achamos que é uma bebida mais para o inverno, porque é uma bebida quente e tem bastante álcool, é forte de álcool, gente. Porque ali o conhaque com licor 43 misturados ali com o café, o leite condensado e tal, é aquela bebida doce que tem álcool e é quente. Enfim, nós achamos uma bebida boa para o inverno, mas nós tomamos na primavera, que agora já é verão, quando eu tô postando esse vídeo para vocês, mas quando nós visitamos Cartagena tava no finalzinho da primavera, e eu aposto que a galera ali de Cartagena toma qualquer época, qualquer horário, não tá nem aí. E se um dia eu voltar lá, mesmo que tiver calor, existem grandes chances de eu tomar outro desse, porque é uma bebida gostosa. Aliás, eu disse que um dos ingredientes é o quê? Licor 43. Esse licor é muito popular e vários de vocês aí devem conhecer, já devem ter tomado. Agora saibam de uma coisa se vocês não sabiam ainda. O 43 é feito exclusivamente em Cartagena. É produzido pela família de Diego Zamorra, é uma empresa familiar e ele começou a distribuir o licor em 1943. E tem esse nome, licor 43, porque dizem que é feito com 43 ingredientes. Bom, minha gente, esse foi nosso passeio por Cartagena. Faltou coisa para visitar, como sempre. No nosso ticket tinha mais uma atração, que acabamos não vendo por causa do horário. E no final das contas, o nosso ticket saiu meio que elas por elas ali. A nossa economia foi de uns centavos. Se nós tivéssemos comprado os tickets antecipadamente, tudo pela internet, provavelmente nós teríamos gasto mais ou menos o mesmo que nós gastamos com o ticket. E nós não visitamos, apenas vimos de longe, que é a parte ali do Porto de Cartagena, que é um dos portos navais mais importantes da Espanha. Tem inclusive um passeio de barco que faz um tour de 40 minutos e passa pelas docas, por uns faróis, fortalezas. E também por ali fica um outro lugar que nós gostaríamos de visitar, que é o Museu Arqueológico Subaquático, mas enfim, fica para uma próxima. Tem muita coisa para ver, um dia não é suficiente. Eu diria que 2 ou 3 dias na cidade seria o ideal para quem realmente se interessa pela história da cidade e quer visitar as atrações. E Cartagena é sim uma cidade visitada por turistas, mas ainda é uma joia escondida aqui na Espanha. Precisa ainda de muita divulgação local e por parte do governo da Espanha. Precisa também de algum cuidado para que um dia ela possa ser uma cidade mais procurada por turistas estrangeiros. Mas o que nós percebemos passeando ali pelo Museu do Teatro Romano e pelo Fórum Romano ali, pela parte do museu, é que eles estão investindo nisso. Nós gostamos bastante, espero que vocês também tenham gostado do nosso passeio por lá. Eu sinto muita falta dos vídeos que eu saio falando desembestada pela rua e passo um pouco de raiva porque eu tô lá falando, aí passa uma polícia, passa uma ambulância, alguém grita, ou então tá ventando muito e atrapalha meu microfone. Enfim, eu sinto falta de fazer esses vídeos, mas ainda é hora de muito cuidado. Portanto, eu vou continuar fazendo vídeos assim, que eu passeio, depois eu chego aqui e conto pra vocês como foi, quando eles forem em lugares mais movimentados. Se forem em lugares mais tranquilos, como foram os 2 últimos vídeos, aí dá pra gente fazer naquele jeito mais tradicionalzão. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na estrada. Um beijo!